que de fato provocou o fim da União Soviética? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, como eu sempre tenho dito, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E hoje eu, professor Renan, vou falar com vocês sobre um evento histórico, importante, da nossa história recente, que completou 30 anos ontem, dia 26 de dezembro. Eu estou falando do fim da União Soviética, da derrocada do Império do Mal, do derretimento do socialismo burocrático de Estado. A União Soviética tem as suas origens na Revolução Russa de 1917, que derrubou o último czar Nicolau II e transformou o antigo Império Russo e suas províncias em um conjunto de repúblicas socialistas. Ao longo da sua história, a União Soviética se caracterizou pelo autoritarismo político, pela burocratização da administração do Estado e pelo controle total da economia por parte do governo, que determinava todas as atividades produtivas e comerciais. Também durante o século XX, a União Soviética rivalizou com os Estados Unidos, o bloco capitalista, seu antagonista, a hegemonia no mundo. É uma disputa que se caracterizou, entre outras coisas, pela corrida armamentista e pela corrida aeroespacial. O final do ano de 1991 foi bastante agitado para o bloco soviético. Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, o regime já dava claros sinais de deterioração e essa crise política culminou numa tentativa de golpe de Estado contra o dirigente máximo do país, o presidente do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev. Gorbachev, inclusive, vinha tentando, desde 1985, implementar na União Soviética reformas liberalizantes de abertura econômica, desburocratização do Estado, concessão de liberdades individuais e combate à corrupção. Naquela época, Gorbachev foi apontado como o principal responsável pela deterioração, pelo derretimento do regime soviético, uma vez que as reformas que ele implementou, especialmente as reformas políticas, feitas de maneira muito rápida, permitiram o surgimento de grupos opositores que começaram a questionar as contradições do regime e esse questionamento, essa mobilização social, acabou levando então à derrubada do socialismo, não só na União Soviética, mas nos países satélites, nos países que também adotavam o socialismo e que estavam de alguma maneira subordinados à autoridade soviética. É o caso, por exemplo, da Alemanha Oriental, da Hungria, da Romênia. Mas, na verdade, a União Soviética vinha passando por uma crise muito séria, especialmente uma crise econômica que vinha desde o final da década de 60, que foi se agravando ao longo dos anos 70 e chegou ao seu ponto culminante no final dos anos 80. Essa crise estava diretamente relacionada às contradições internas do regime soviético. E eu vou falar um pouquinho sobre essas contradições, explicando 4 fatores que foram essenciais para o fim do bloco soviético e, consequentemente, o fim do socialismo burocrático de Estado e da própria Guerra Fria. Não custa dizer que trata-se de uma apresentação resumida e, portanto, reducionista do contexto. Mas o quadro geral era esse mesmo. O primeiro fator, apontado pela maioria dos historiadores, é o totalitarismo político. Desde o governo de Stalin, que assumiu o controle da União Soviética após a morte de Lenin, nos anos 20, o país havia se convertido numa ditadura extremamente autoritária e centralizadora. A falta de liberdades individuais, o desrespeito pelos direitos básicos e a inexistência de uma oposição organizada e legalizada fizeram com que os dirigentes, os burocratas do Partido Comunista Soviético, acabassem fechando os olhos para os reais problemas do país e para as necessidades da população, impedindo que reformas importantes, tanto na economia quanto na política, fossem feitas a tempo de salvar o regime. O segundo fator é a planificação econômica. Vejam, na União Soviética a economia era dirigida segundo planos quinquenais. Então o governo estabelecia metas de produção para o prazo de 5 anos e essas metas teriam que ser rigorosamente respeitadas. O problema é que essa planificação econômica não criava condições para um equilíbrio razoável entre oferta e procura. O governo mandava produzir,
a indústria deveria atender às exigências do governo e não às reais necessidades da população. Nessa época ficaram muito famosas aquelas fotografias de enormes pátios com máquinas agrícolas e automóveis completamente inúteis e obsoletos devido à falta de demanda. O terceiro fator é a máquina estatal inchada. A União Soviética era controlada pelo Politburo, que era o alto comitê do Partido Comunista Soviético. Esse Politburo acabou se transformando em uma espécie assim de Estado dentro do Estado, uma elite dirigente altamente privilegiada e corrupta que impedia a implantação de reformas, travava as discussões e burocratizava as decisões econômicas. Com isso, a tomada de decisões e a implantação de reformas como aquelas que o Gorbachev havia tentado implantar desde 1985, quando ele assumiu o governo da União Soviética, ficava praticamente impossível. Essa máquina estatal inchada, grande, ineficiente é apontada também pelos historiadores, pelos analistas de geopolítica, pelos economistas, como um dos grandes fatores responsáveis pela deterioração da União Soviética de dentro para fora. Vejam que interessante, né? A União Soviética ela resistiu, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, a União Soviética resistiu, por exemplo, ao exército nazista, mas ela não foi capaz de sobreviver aos seus problemas internos, às suas contradições. E o quarto e último fator está relacionado aos gastos militares e no setor aeroespacial. Como eu disse no início desse vídeo, a União Soviética protagonizou ao lado dos Estados Unidos a chamada Guerra Fria, que na verdade não foi tão fria assim. Em algumas regiões do mundo, a situação acabou descambando para conflitos armados, é o caso, por exemplo, da Guerra do Vietnã. Mas durante essa Guerra Fria, dois aspectos vão marcar a relação entre as duas superpotências. A corrida armamentista, então os dois países, as duas superpotências, ficavam disputando quem desenvolvia a tecnologia nuclear mais mortífera, então é a época, por exemplo, dos mísseis nucleares, da bomba de hidrogênio, da bomba de nêutrons, a chamada Tsar Bomb, desenvolvida pela União Soviética, mas também a corrida aeroespacial, a conquista do espaço, e o ponto culminante dessa conquista do espaço foi a chegada do homem à Lua em julho de 1969. A questão é que nos Estados Unidos, o gasto, tanto no setor militar quanto no setor aeroespacial, acabou sendo absorvido pelo crescimento econômico. E tem outra questão importante aí também, as tecnologias desenvolvidas nas pesquisas, através dessas pesquisas, tanto para a corrida armamentista quanto para a corrida aeroespacial, acabaram sendo aproveitadas para o setor civil. Então a gente tem alguns exemplos importantes, como a internet, como os suplementos alimentares, e muitas outras novas tecnologias, novos produtos que surgiram nos Estados Unidos para atender a essa demanda. Então, o aproveitamento dessas novas tecnologias pelo setor civil abriu novas frentes de expansão econômica. No caso da União Soviética, devido à planificação econômica, à burocratização da tomada de decisões, à impossibilidade de você ter uma oferta e procura livres regulando a economia, esses gastos militares e no setor aeroespacial não trouxeram retorno nenhum. E os recursos que já eram escassos foram direcionados para setores improdutivos. Então, se a gente junta esses quatro elementos, esses quatro fatores que eu acabei de mencionar, a gente tem uma tempestade perfeita que explica a crise no bloco soviético, que vai se arrastar ao longo das décadas, finalzinho da década de 60, né? Décadas de 70 e 80, culminando no fim da União Soviética, na dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro de 1991. Percebam que não foi um processo disruptivo, não foi uma coisa de uma hora para outra. As contradições internas da União Soviética foram enfraquecendo o regime a ponto de ele desaparecer no início dos anos 90. Como eu disse agora há pouco, a União Soviética foi capaz de resistir a uma guerra mundial, foi capaz de resistir a invasões, mas não foi capaz de resistir às suas próprias contradições, às suas próprias falhas, aos seus próprios defeitos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.